Boa tarde, turma, professor. Hoje a gente vai falar sobre o RAG, que é uma sigla em inglês para Retrieval Augmented Generation, ou seja, recuperação aumentada por geração. É uma sigla para uma recuperação que foi aumentada para a geração. E o motivo dessa tecnologia ter sido criada é porque nos modelos tradicionais que a gente possui hoje em dia, de LLM, a gente tem um problema de que o modelo é treinado com uma base de dados, só que essa base de dados acaba sendo finita. Ela possui informações sobre até determinado, somente sobre até determinado ponto. E quando a gente faz uma pergunta que não está na base, ele não sabe reconhecer muitas vezes que ele não tem conhecimento sobre o assunto. Então ocorre que ele começa a dar respostas que não são condizentes com a realidade. E o RAG é uma técnica utilizada para que a gente possa suprir essa demanda de conhecimento atualizado constantemente. E o que é o RAG? O RAG combina alguns modelos de geração com outros mecanismos de recuperação de informações através de consultas em um banco de dados vetorial. Ou seja, ao invés de você já deixar todo o conhecimento preparado pelo modelo, ele faz uma busca de acordo com a sua pergunta no banco. Isso faz com que você consiga ter um banco atualizado constantemente e de forma que o conteúdo esteja sempre atualizado com o dia a dia. Pode ser muito utilizado com empresas e outras coisas que vamos abordar futuramente. Para falar de RAG, de LLM, a gente tem que falar um pouquinho sobre embedding antes, que é basicamente como é representado o significado dos textos em vetores. O embedding é uma técnica avançada de representação de texto que transforma as palavras, frases ou documentos inteiros em alguns vetores numéricos. Estes vetores foram criados, né, são criados, na verdade, de forma que eles capturem não apenas a presença das palavras, mas o significado e o contexto que elas são usadas. Diferente de abordagem antigamente eles usavam abordagens tradicionais, como a vetorização de TF-DF, entre outras estratégias, que considera apenas a frequência das palavras nos textos. O embedding, diferentemente disso, utiliza modelos de linguagem treinado, né, com uma enorme quantidade de dados para aprender as relações semânticas entre os termos. Isso significa que as palavras ou as frases com significados semelhantes tendem a ser representadas por vetores mais próximos no espaço vetorial. Por exemplo, eu pensei, estava fazendo um exemplo, né, quando estava criando um slide, tem um exemplo muito famoso que é o exemplo do rei e da rainha. Os vetores de rei e rainha, eles estão próximos, porque eles compartilham o mesmo espaço semântico. O contexto e a relação deles dois são parecidas com a realeza. Além disso, o embedding também pode capturar relação mais complexa, como essa mesma analogia, né? Ele utiliza rei, é menos homem, mais mulher, ele dá aproximadamente rainha. Aí eu botei esse slide para ilustrar, que é basicamente a entrada dos dados, que podem ser documentos, áudios, texto, tudo isso transforma em vetor baseado no modelo de embedding. Pode passar, Vinícius. Bom, eu vou apresentar aqui rapidamente o que seria a arquitetura genérica, assim, geral do RAG, se tratando de modelos conversacionais. Né? A gente tem um usuário fazendo uma query, né, uma pergunta para o modelo, e antes dessa pergunta chegar para a LLM que vai gerar a resposta final, ela passa por esse módulo, por assim dizer, retriever, que o que ele faz é fazer o embedding dessa pergunta, ou da parte principal dessa pergunta, dependendo do, da complexidade desse retriever, e aí ele faz uma busca no nesse banco de dados vetorial, que está cheio desses dados já depois do embedding, fazendo com que a gente encontre, a partir da pergunta do usuário, os dados que são semanticamente mais correspondentes com a pergunta do usuário. E isso retorna para o retriever, que soma a pergunta feita pelo usuário com essas informações relevantes encontradas no banco de dados, e aí sim manda isso para a LLM, que vai gerar uma resposta já tendo um contexto sobre a informação que o usuário pediu. Pode passar aí, Vini.
É, sobre essa arquitetura, existem algumas variações. Essa reg sequence seria essa versão clássica, onde todos os documentos ou dados que são considerados semanticamente semelhantes são recuperados e enviados para LLM. Já a reg token funciona de forma que a LLM consegue acessar esses documentos não antes, como é feito na reg sequence, mas durante a geração da sua resposta. E essa reg iterative, o que ela faz é basicamente múltiplas rodadas de recuperação e geração. Então, ela recupera os dados que ela considera relevantes para responder aquela pergunta, faz a geração da resposta, e aí isso passa por mais X rodadas de refinamento, mais uma vez chamando a recuperação e a geração, e assim em diante. Aqui a gente trouxe um pouco do RAG versus Fine-Tuning, né? Que são duas estratégias para adaptar os modelos de linguagem. Que o RAG, né? E o Fine-Tuning, ambos têm seus pontos fortes, mas funcionam de maneira bem diferente. O RAG combina a capacidade de geração de texto dos LLMs com um mecanismo de busca, como o Vlad falou, geralmente baseado em uma base vetorial ou um banco de dados, em vez de depender unicamente do conhecimento interno do modelo. Ele recupera informações relevantes em tempo real usando a base que você fornece para ele. Eu citei alguns pontos aqui como principais características, né? Destaquei. Do RAG, ele não altera o peso dos modelos, o conhecimento do LLM permanece intacto e o contexto específico vem na fonte externa. A atualização é mais simples, basta apenas modificar a base que você está fornecendo para ele. Em muitos artigos, muitos dados, além dos que você concedeu para a gente, teve na internet, que fui dar uma pesquisada também, diz que o RAG é muito bom para dados sensíveis, porque não necessariamente você tem que enviá-los para o modelo, para mudar os pesos do modelo, né? Para mudar como ele é criado. Ele não é criado com base nos seus dados. E tem o menor risco de alucinação, já que você está fornecendo dados para ele. Essa abordagem é especialmente útil em sistemas corporativos, assistentes e bases de conhecimentos que são constantemente atualizadas, né? Enquanto o Fine Tune envolve retreinar o modelo com conjuntos de dados específicos e estruturados para esse treinamento, modificando diretamente os pesos internos do modelo, né? Dessa forma, o modelo aprende a responder de forma mais alinhada em um determinado domínio ou estilo vocabulário técnico. Como as principais características, né? A personalização é mais profunda, já que o modelo internaliza os padrões e informações que você está fornecendo para ele. Porém, o custo é elevado, exige tempo e os dados estruturados para refazer esse treinamento. As atualizações são mais complexas, porque toda vez que você quer fazer uma atualização no modelo, você tem que treinar ele novamente com os dados e tem um tempo de treinamento que ele tem que ficar fazendo. E tem risco de vazar os dados, né? Porque, diferente do RAG, você está inserindo no modelo seus dados para ele responder da forma que você queira, baseado nos seus dados. Mas como vantagem, né? Ele pode ser mais vantajoso em contexto de domínio muito especializado, medicina, engenharia e estatística também. Pode ir. Falando agora sobre um tipo de RAG, que é o Agentic RAG, que é um RAG específico que tem um pipeline linear. Ou seja, ele vai seguindo uma linha de fluxo até te dar a resposta. O Agentic RAG utiliza de vários agentes para te dar a resposta, ao invés dele só buscar diretamente no banco. Ele tem, quando você insere uma pergunta, ele vai ver todas as ferramentas que ele tem disponível para obter essa resposta. Ele vai buscar nessa resposta para poder complementar, nessa ferramenta que você tem, para poder complementar a sua resposta e te dar o que você pediu. Então, ele tem uma etapa de planejamento, que é quando ele decide qual ferramenta vai usar, a execução de ferramenta, que é o chamar a API, por exemplo, ou algo do tipo. Uma recuperação iterativa, que é quando ele faz essa busca em diferentes locais para refinar a sua query e refinar os resultados que ele já obteve do chamado de API. Aí ele faz uma avaliação sobre os resultados que ele pegou para filtrar as informações mais relevantes para só depois, no final, te dar a resposta.
Um exemplo, por exemplo, um exemplo de agente RAG que poderia ser usado seria num escritório de advocacia, que você quer pegar informações sobre um processo XYZ e ele faz uma chamada para uma API específica que tem todos os comentários feitos pela corte a respeito desse processo. E aí ele faz outras chamadas para obter outras informações judiciais e depois ele vai e filtra tudo para te dar a resposta, ao invés de só buscar no seu banco uma resposta completa gigante. Uma outra estratégia que utiliza o RAG é o GraphRag, que combina modelos com grafos de conhecimento, utilizando a estrutura de um grafo, né, que a gente já conhece, arestas, nós, mas ele utiliza isso para recuperar a informação da maneira mais precisa e levando a semântica em questão. Essa estratégia consiste em explorar explicitamente, né, esse conceito, permitindo que o modelo navegue por caminhos lógicos no gráfico antes de gerar uma resposta. Um exemplo é ao consultar um grafo que contém um relacionamento país possui capital. O GraphRag pode responder com confiança que o Brasil possui Brasília como capital, se isso estiver no grafo dele. Mesmo que essa informação não esteja escrita diretamente em um único documento, se tiverem vários documentos, mas você está usando o GraphRag, ele pode em vez de consultar diretamente esses documentos, ele pode ver através do grafo e gerar logo de cara esse dado que você quer. A grande diferença do RAG tradicional para essa vertente é que as respostas são baseadas em correspondências estatísticas de palavras, o que pode resultar em respostas corretas, mas sem a garantia de contexto ou explicabilidade. Por outro lado, o GraphRag, né, utiliza os gráficos para representar as relações entre as entidades, proporcionando respostas mais completas, contextualizadas, explicáveis, além de permitir a auditoria e interação mais fácil. Dessa forma, a abordagem do GraphRag torna mais precisa e eficaz em casos complexos, onde a compreensão precisa saber essa interconexão entre os conceitos, né? Foi. Falando sobre algumas aplicações no mundo real, a gente tem casos de assistentes especializados em processos internos que têm que ser confidenciais. Então, treinar um modelo de fine-tuning com documentos oficiais de uma empresa pode ser um problema pelo vazamento de dados. Então, nesse caso, faria muito mais sentido você utilizar um RAG, que faria essa busca no seu banco de dados sem expor nada a pessoas de fora. Não tem risco de alguém chegar, de alguém não autorizado conseguir conexão no seu banco, no modelo conectado ao seu banco, a não ser que tenha uma falha de segurança. Diferente de um GPT, que quando você insere um dado sensível na empresa, de uma empresa, quer dizer, o GPT pode utilizar o dado como treinamento e eventualmente repassar essa estratégia ou dado sensível para um usuário qualquer como exemplo. Isso também pode ser utilizado de forma mais simples, como uma simples gestão de documentos internos. Então, você poderia fazer um chatbot para uso interno da sua empresa, que poderia dar informações sobre o contexto atual da sua empresa, como funciona alguns procedimentos específicos, como qual é o e-mail do RH, como é que faz para contatar, como abre um ticket, um chamado, ou até mesmo para ter acesso a todos os documentos de um drive específico que estariam guardados no banco vetorial, e a pessoa ir pegando as informações a partir desse RAG específico da empresa. E uma tecnologia Maya muito famosa que a gente tem hoje em dia é o GitHub Copilot, que utiliza a tecnologia de RAG utilizando o seu snippet, seu próprio código, como se fossem informações para o banco. Assim ele consegue... Então, por exemplo, você está fazendo um código em um arquivo, ele está usando um outro arquivo seu, vários outros arquivos, para entender o contexto da sua aplicação e poder te dar uma sugestão de código que seja condizente com o que você já construiu antes. E falando um pouco sobre vantagens e desvantagens, o RAG permite uma integração de conhecimento em tempo real, porque enquanto o banco estiver atualizado, o RAG vai estar conseguindo pegar as informações, vai precisar retreinar algo que demoraria dias, como seria o caso do Fine Tuning. Justamente também redução do tempo, por não precisar retreinar o modelo, ele está atualizado constantemente. Então, só precisa atualizar o banco, que é muito mais rápido. E ele tem uma resposta mais precisa também. Porque ele não alucina
e ele pega a informação diretamente ele busca informação diretamente no modelo, no banco que você está buscando, diferente do Fine Tuning, que faz uma, faz uma busca por tudo que ele aprendeu durante o treinamento. Os problemas são o maior custo de infraestrutura, porque você tem que ter uma equipe de suporte para o banco de dados, tem que pagar a máquina que vai estar rodando esse banco de dados o tempo todo. Para fazer essa conexão do, do modelo com o banco, tem uma demora bem maior do que se você fizesse uma chamada, inserir somente o token no modelo diretamente. E nos RAGs a gente precisa passar o contexto junto como parte dos tokens. Então você acaba tendo um custo muito maior, porque você não passa somente a sua pergunta, você passa todo um contexto para ele, como, parecido com a API do GPT, que você pode botar qual é o seu papel e qual o contexto que está acontecendo antes de você passar a mensagem. Bom, agora falando um pouco sobre como são avaliados esses modelos que usam RAG, tem alguns frameworks principais que nós destacamos aqui, principalmente o Langsmith, que é da LangChain, e o Ragas. E basicamente, assim, na maioria dos casos, o que eles fazem é utilizar um dataset pré-montado com perguntas e respostas que seriam ideais para aquela pergunta, dado o contexto, e avaliar algumas métricas. Essas métricas mais comuns são factual accuracy, que seria a precisão factual, né? O quão aquela resposta tem veracidade nas suas informações com o mundo real. Então, por exemplo, se ele passa alguma informação sobre algo que não aconteceu na vida real ou algo que não funciona da forma como ele especificou na vida real, essa métrica de factual accuracy vai ser baixa. A próxima seria a faithfulness, que é fidelidade ao contexto. Num, num RAG, esse contexto seria é, o contexto buscado, né, no banco vetorial, mas essa métrica também é utilizada em LLMs que não utilizam RAG, com o contexto da conversa em si, interações passadas, enfim. E o helpfulness seria a utilidade daquela resposta dada à pergunta do usuário. O quão aquela resposta tem a ver com o que o usuário perguntou e o quanto ela é útil. Pode passar aí, Vini. Aqui a E gente tem. falando Desculpa. nessas métricas, a gente separou aqui um estudo feito pela Pinecone.io, que é uma distribuidora de um banco vetorial, né, que é o Pinecone, que compara essa métrica faithfulness em modelos que usam e que não usam RAG. E a gente pode ver aí por esses gráficos que os modelos que usam RAG possuem resultados bem melhores. Pode passar aí. Então, concluindo, a gente pode mostrar que o RAG ele representa aí uma evolução essencial na forma que esses modelos de linguagem acessam e utilizam conhecimento. E a gente mostrou aí que o RAG supera, né, ajuda a superar essas limitações dos modelos tradicionais, com oferecendo respostas mais precisas e, sem dúvida, o futuro da IA conversacional vai utilizar ou passar por ferramentas de recuperação de contexto e geração cada vez mais sofisticados.